Ok, falávamos então da embriaguez, teoria da actio libera em causa, de acordo com a qual o livre-arbítrio, a capacidade de autodeterminação, deve ser aferida no momento da ingestão da substância. A partir desta análise, aí a gente consegue ver o que é cada uma das modalidades de embriaguez. Volta comigo para a tela. Olha só. Então, o que é uma embriaguez pré-ordenada, a primeira das modalidades de embriaguez? Doutores, embriaguez pré-ordenada é aquela em que o sujeito ele quer ingerir a substância, ele quer se embriagar e ele quer praticar o crime. Ele quer praticar a infração penal. Então é aquela história em que o sujeito se embriaga para praticar o crime. Ele vai se embriagar para criar a coragem para cometer o crime. Então ele vai, enfim, se encher de álcool, se encher de droga para ir cometer o crime. Ele quer ingerir a substância, ele quer realmente se embriagar e ele quer praticar a infração penal. E aí, dá para excluir a culpabilidade de um sujeito como esse? Claro que não. Por quê? Volta comigo para a tela. Por força da teoria da actio libera em causa. Ou seja, não importa se no momento da prática da infração, se ele tinha ou não tinha esse livre-arbítrio. Pode ser que na hora da embriaguez ele já estava completamente fora de si e realmente ele não sabia o que estava fazendo. Mas não importa, porque nós adotamos a teoria da actio libera em causa. Então eu preciso aferir essa capacidade de autodeterminação dele no momento da ingestão da substância. O que eu tenho que me perguntar é o seguinte: no momento em que ele ingeriu a substância, ele tinha esse livre-arbítrio? No momento que ele ingeriu a substância, ele sabia o que estava fazendo? Ele podia agir de outro modo? Sim, ele podia. Então eu excluo a culpabilidade? De jeito nenhum. Acresça-se a isso o fato de que, quando você tem uma hipótese de embriaguez pré-ordenada, você tem uma hipótese de agravante. A embriaguez pré-ordenada, ela não apenas não exclui a culpabilidade, como ela ainda constitui uma circunstância agravante contemplada no artigo 61 do Código Penal. Ok? Então, embriaguez pré-ordenada exclui-se a culpabilidade? Não. E, além disso, ainda há uma circunstância agravante. Ok? Volta comigo para a tela. O que é que nós temos aí? O que é uma embriaguez voluntária? Embriaguez voluntária é aquela história em que o sujeito quer se embriagar. Veja, ele quer ingerir a substância e ele quer se embriagar. Só que ele não quer praticar infração penal. É o sujeito que quer sair para comemorar. Ou como diz ele quer beber-morar. É o sujeito que vai se formar e na festa de formatura ele quer encher a cara. É o sujeito que passou no concurso, ficou um tempão sem poder sair de casa, só estudando, sem beber. Agora que ele passou, ele quer comemorar, ele vai encher a cara. Veja, ele quer ingerir a substância, só que ele não quer beber socialmente. Ele quer realmente a embriaguez, só que ele não quer praticar o crime. Ele quer ingerir a substância, ele quer se embriagar, mas não quer praticar o crime. Se quisesse praticar o crime, seria, obviamente, embriaguez pré-ordenada. Então, imagina o sujeito que sai para comemorar seu aniversário, vai fazer farra, encheu a cara, ele queria encher a cara, mas aí, quando ele está completamente fora de si, ele vai e volta para casa dirigindo. Atropelou e matou algumas pessoas. Eu estou diante de uma hipótese em que eu falo em embriaguez voluntária. Perceba que em momento nenhum eu discuti aqui se é um crime doloso ou culposo. Não estou discutindo isso. Por quê? Volta comigo para a tela. Porque nós sabemos que a análise do dolo e da culpa não integram a culpabilidade. O que eu estou discutindo é a imputabilidade. Eu não estou discutindo se é dolo ou culpa, que fazem parte da conduta humana penalmente relevante e, portanto, doutores, estão dentro aqui do fato típico. Eu não estou discutindo isso. Não me importa se foi dolo ou se foi culpa. No momento não me importa. O que eu estou discutindo é imputabilidade. Então o que eu estou discutindo é, nesse caso de embriaguez voluntária, eu excluo a culpabilidade desse sujeito? Não. Por quê? Porque eu trabalho com a teoria da actio libera em causa. Eu trabalho com a teoria da ação livre na causa. E lá na causa, lá na origem, lá no momento da ingestão da substância, a conduta dele foi livre. Se a conduta dele foi livre, obviamente, aqui a culpabilidade sim, a culpabilidade, portanto, não será excluída. Ok? Volta comigo para a tela. O que é embriaguez culposa? Embriaguez culposa é aquela em que o sujeito quer ingerir a substância, mas ele não quer se embriagar. É o sujeito que acha que aguenta beber e ele sai para beber socialmente. Aí ele começa a beber, 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 daqui a pouco ele está completamente embriagado. Veja, ele tinha a intenção de ingerir a substância, mas ele não tinha a intenção de se embriagar. Dá para excluir a culpabilidade? Aí ele se embriaga, pega o carro, dirige, mata. Dá para excluir a culpabilidade desse cara? Não. Por quê?
Porque, obviamente, lá no momento da ingestão da substância, a ação dele foi livre. Perceba que nessas três modalidades de embriaguez a que nós nos referimos, eu tenho uma gradação. Na embriaguez pré-ordenada, ele quer ingerir a substância, ele quer se embriagar e ele quer praticar o crime. Na voluntária, ele quer ingerir a substância, ele quer se embriagar, mas não queria praticar o crime. E na culposa, ele quer apenas ingerir a substância, mas ele não queria se embriagar e muito menos praticar o crime. Ok? Então é isso. Na embriaguez culposa, ele quer apenas ingerir a substância. Ok, doutores? É isto. Volta comigo para a tela. O que mais nós temos aí? Então, essas as modalidades de embriaguez que nós temos. Tudo bem. O que é uma embriaguez fortuita? Ora, é aquela em que o sujeito não tem a intenção de ingerir a substância. Olha como é diferente. Na pré-ordenada, ele quer ingerir a substância, ele quer se embriagar e ele quer praticar o crime. Na voluntária, ele quer ingerir a substância e ele quer se embriagar, mas não quer o crime. Na culposa, ele quer ingerir a substância, mas não quer se embriagar e nem quer praticar o crime. Na embriaguez fortuita, ele não quer nem ingerir a substância, muito menos se embriagar, muito menos praticar crime. Então, o que é que acontece? O exemplo clássico é aquele que o sujeito está em uma festa e colocaram droga na bebida dele. Ele ingere, ele podia estar bebendo álcool, não importa, mas ele não queria ingerir aquela substância que colocaram ali. A embriaguez é fortuita. Então colocam droga na bebida dele, ele vai ingerir a substância e, obviamente, fica completamente embriagado. É embriaguez fortuita. Ou aquela hipótese em que trote de calouros, e aí os veteranos obrigam os calouros a beberem cachaça. Veja, embriaguez fortuita, ele não tinha intenção, ele foi obrigado a tanto. Veja, tudo isso é hipótese de embriaguez fortuita. Ou aqueles exemplos esdrúxulos dos manuais, em que o sujeito está visitando uma vinícola, aí ele escorrega e caiu em barril de vinho, eu fico imaginando a cena. Quer dizer, então, obviamente, aí eu tenho hipóteses em que eu falo em embriaguez fortuita, o sujeito não tinha intenção de ingerir a substância. Na embriaguez fortuita eu excluo a culpabilidade? Sim. Por quê? Volta comigo para a tela. Por força da teoria da actio libera em causa, por força da teoria da ação livre na causa. Quer dizer, doutores, quando eu estou diante de uma embriaguez fortuita, não dá para dizer que a ação foi livre na causa. Perceba que por força da teoria da actio libera em causa, eu vou chegar à conclusão de que lá na causa, lá na origem, lá no momento da ingestão da substância, a ação dele não foi livre, e não sendo livre a ação dele, obviamente, eu tenho de excluir a culpabilidade. Só chamo a sua atenção para o fato de que, para que se exclua a culpabilidade, é necessário que, além de ter uma embriaguez fortuita, é necessário que ela seja completa. É embriaguez completa e fortuita. É assim que a gente exclui a culpabilidade, ok? Porque ele realmente está completamente fora de si, e aí, obviamente, né, está fora de si e não teve a intenção de ingerir a substância. Aí eu excluo a culpabilidade, ok? Se ele tem uma embriaguez fortuita e incompleta, a pena dele naturalmente será diminuída, mas ele será condenado, porque ele tinha parcial, muito embora a embriaguez seja fortuita, mas ele não ficou completamente embriagado, então ele tinha parcial capacidade de entendimento, ele tinha parcial livre-arbítrio, tinha parcial culpabilidade. Será condenado, com a pena diminuída, mas será condenado. Ok? Vem comigo aí na tela. Então a gente já viu, obviamente, o que é cada uma dessas modalidades de embriaguez, menos a última, a embriaguez patológica. O que é embriaguez patológica? Embriaguez patológica é o vício. É o vício do álcool, é o vício da droga. Embriagado de forma patológica é aquele que tem o vício. E o vício, como o nome está dizendo, patológica, embriaguez que é uma doença, uma patologia. O vício do álcool, da droga, doutores, veja, exclui a culpabilidade? Talvez. Mas cuidado, não é pela embriaguez. A embriaguez que exclui a culpabilidade é a embriaguez completa e fortuita. Não foi isso que a gente viu? Volta comigo lá na tela. Então, olha só, lá no começo o que é que a gente disse? A gente disse aqui as hipóteses de exclusão da imputabilidade. Menor idade, doença mental e embriaguez completa e fortuita. Então, a embriaguez que exclui a culpabilidade é essa. Completa, fortuita, é esta. A embriaguez completa e fortuita. Ok? Agora, o que é que acontece? O que acontece é que, muito embora a embriaguez patológica não se enquadre aí nessa modalidade, veja que, a depender do caso, eu dizia que a embriaguez patológica pode excluir a culpabilidade sim. Por quê?
Porque o vício do álcool e o vício da droga são considerados modalidades de doença mental. E quem considera assim não são os penalistas, é a OMS, Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde assevera que o vício do álcool ou da droga constitui modalidades de doença mental. Sendo modalidade de doença mental, volta comigo para a tela, é possível que a embriaguez patológica exclua a culpabilidade sim. Não pela embriaguez, mas pela doença mental. Perceba que eu estou procurando adotar um comportamento prudente em afirmar que talvez exclua a culpabilidade. E por que eu estou dizendo que talvez exclua a culpabilidade? Porque, como nós já salientamos aqui, no que se refere à doença mental, o critério é biopsicológico. Ou seja, eu tenho que trabalhar com um critério biológico, então eu tenho que ter a doença mental, mas além desse critério biológico, além dessa doença mental, que seria o vício do álcool ou da droga, é necessário que eu tenha também um critério psíquico. Então, além da doença mental, é necessário que, em virtude dessa doença mental, o viciado não saiba o que está fazendo ou não consiga se determinar de acordo com esse entendimento. Pensa comigo no sujeito que é viciado em droga e ele está em crise de abstinência. É bem interessante isso, porque, como eu dizia, no caso da embriaguez patológica, não vou excluir a culpabilidade pela embriaguez, mas pela doença mental. E justamente porque é doença mental, perceba que para o viciado, às vezes, o estado de abstinência é muito pior do que o estado de embriaguez. O estado de abstinência para ele é tenebroso. Então, às vezes, o sujeito com a compulsão pelo consumo da droga, ele tem a doença mental, ele tem um vício, e em virtude desse vício, ele até sabe detectar o caráter ilícito do fato, mas não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Aí ele vai e pratica alguma conduta. Pode ser que isso se exclua a culpabilidade? Pode ser. Estou dizendo que sim? Não. Né? Não estou dizendo que vai excluir a culpabilidade, estou dizendo que pode ser que sim. Claro que isso vai precisar de um laudo psiquiátrico, claro que aí vai exigir um conhecimento técnico, você, juiz, vai deflagrar um incidente de insanidade mental e com isso, naturalmente, vai procurar aferir se havia ou não a patologia psíquica, se havia ou não a aptidão para entender o ilícito, tudo isso deve ser levado em consideração. Ok? Mas o que nós podemos asseverar é que o fato de termos uma patologia pode ensejar a exclusão da culpabilidade, sim. Não pela embriaguez, mas pela doença mental. Basta você lembrar, quem assistiu o filme ou leu o livro, Meu Nome Não é Johnny. O personagem principal, que é baseado em fatos reais, era um traficante de drogas. E ele também era usuário e ele era viciado. E lá ele foi considerado semi-imputável. Por quê? Porque o vício é uma patologia psíquica, entendeu-se que por força do vício ele não era inteiramente capaz de se determinar de acordo com o conhecimento do ilícito. Então ele foi considerado semi-imputável. É por isso que ele primeiro vai para a prisão e depois ele vai para o HCT, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Ok, doutores? É isto. Vai comigo para a tela? Então perceba, com isto a gente analisa aqui as hipóteses de inimputabilidade. E vimos então a questão da menor idade, vimos a questão da doença mental, a questão da embriaguez completa e fortuita. Então, dentro da análise da culpabilidade, nós vimos, por enquanto, o primeiro dos elementos, que é a imputabilidade. Eu passo ao segundo elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Passamos, então, ao segundo elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Veja bem, a ideia de exigibilidade de conduta diversa, veja, como o nome está dizendo, é poder exigir outra conduta do cidadão. Então vamos trabalhar aqui. Olha só, culpabilidade é livre-arbítrio. Então a ideia de livre-arbítrio é, posso agir da forma X e opto por agir da forma Y. Essa é a ideia de livre-arbítrio, essa é a ideia de culpabilidade, essa é a ideia, portanto, tá. Mas o que é que acontece? Eu vou agir da forma X e, às vezes, eu vou agir da forma X e ninguém poderia exigir de mim que agisse da forma Y. Ou seja, não se poderia exigir de mim uma outra conduta, uma conduta diversa. Nesse caso, não há culpabilidade. Porque se não se poderia exigir de mim uma conduta diversa, então não há reprovabilidade da minha conduta. É essa a ideia. Essa ideia começou a ser trazida lá com a teoria psicológico-normativa. Vamos voltar lá na tela? Olha comigo aí. Né? Teoria psicológico-normativa, a gente está vendo aí a ideia de James Goldschmidt, Bertold Freudenthal, Edmund Mesmer, Reinhard Frank. Sobretudo Freudenthal,
ele começa a trabalhar muito essa ideia de exigibilidade de conduta adversa. Veja que é aí que eles inserem essa ideia. Antes a teoria era puramente psicológica, era só dolo e culpa. Eles mantêm o dolo e a culpa e eles acrescentam a imputabilidade e a exigibilidade de conduta adversa. A imputabilidade, na verdade, como a gente mencionou aqui, antes já existia. Só que antes não era elemento da culpabilidade, era um pressuposto para que se pudesse começar a analisá-la. Mas a imputabilidade já existia. Não era elemento da culpabilidade, mas já existia. Volta comigo para a tela. A grande novidade é que eles trazem a imputabilidade para dentro da culpabilidade e acrescentam essa outra história aí, a exigibilidade de conduta adversa. E essa ideia da exigibilidade de conduta adversa, ou seja, a conduta, culpabilidade é reprovabilidade e só é reprovável quando eu podia exigir outra conduta, um outro comportamento, isso começa a ganhar força na Alemanha com um precedente bem interessante. Isso, doutores, veja, foi na primeira metade do século XX, né? Foi na primeira metade do século XX, no começo do século XX, para ser mais claro. O que acontece? Lá, havia uma situação, chegou para um tribunal alemão que foi o seguinte. Um sujeito, ele trabalhava em uma empresa, e essa empresa, né, na época, né, o transporte era feito a cavalo, imagina. Aí a empresa recebeu uma encomenda, tinha que levar alguns documentos importantes, tinha que levar alguma encomenda importante para determinado lugar. E o patrão desse sujeito, ele disse, olha, você vai, é uma entrega urgentíssima, você tem que chegar lá voando e você vai com aquele cavalo. E ele disse qual era o cavalo com o qual o empregado iria. E o empregado então se reporta ao seu empregador dizendo, patrão, aquele cavalo realmente é o cavalo mais rápido que nós temos. Mas aquele, patrão, é um cavalo de caça. E o cavalo de caça a gente só emprega para as entregas no campo. Porque o cavalo de caça ele tem um grande problema. Quando ele avista um animal que ele considera uma caça, você não consegue contê-lo. É muito difícil contê-lo. Então, para o campo, tudo bem, porque são regiões desabitadas. Para a cidade, é muito complicado, porque você demora para conseguir contê-lo e ele pode acabar se chocando com alguém, provocando uma tragédia. E aí, essa entrega, patrão, é na cidade. Eu não tenho como utilizar esse cavalo. E o seu empregador, então, o seu patrão, enfim, disse para ele, ou vai você ou vai outro. Eu te coloco para fora e contrato outro. Tudo bem. Diante da situação, ele, vamos lá, pegou o cavalo e parecia que ele estava adivinhando. Foi para a cidade, o cavalo avistou um animal que julgava ser uma caça, partiu em disparada, ele não conseguiu conter o cavalo, se chocou com alguém e produziu lesões corporais. Foi condenado na justiça de primeira instância até que chega ao tribunal e o tribunal, vê comigo aí na tela, passou a adotar essa ideia de exigibilidade de conduta adversa. E aí o tribunal disse o seguinte, não se poderia exigir deste empregado uma outra conduta. Em um momento em que a Alemanha passava por uma grave crise econômica, em um momento em que a ideia de seguridade social ainda era muito incipiente, em um momento em que ele perder o emprego seria relegar os seus filhos a um estado de miserabilidade, de quase indigência, não se poderia exigir desse sujeito que abdicasse do próprio emprego para não tentar ir com um cavalo. Perceba que em momento nenhum ele assume a responsabilidade de dizer assim, para não perder o emprego eu vou praticar o crime. Não. Para não perder o emprego, eu vou envidar esforços para fazer esta entrega. Disse o tribunal que não se poderia exigir dele uma outra conduta. Era uma hipótese de inexigibilidade de conduta adversa. Era uma hipótese em que qualquer um no lugar dele faria ou deveria fazer a mesma coisa. Quando eu estou diante dessa situação em que não posso exigir uma outra conduta, um outro comportamento daquela pessoa, eu estou diante da hipótese de inexigibilidade de conduta adversa, que exclui a culpabilidade. Só que se você abrir o Código Penal de cabo a rabo e passar a leitura aí, você não vai encontrar essa expressão. Não está escrito no Código Penal exigibilidade de conduta adversa ou inexigibilidade de conduta adversa. Não tem. Exigibilidade é o elemento da culpabilidade. Inexigibilidade é a exclusão da culpabilidade. Não tem esse elemento, exigibilidade ou inexigibilidade de conduta adversa. Todavia, o Código traz dois institutos que materializam esta inexigibilidade de conduta adversa. Vê comigo na tela. O primeiro dos institutos, os dois estão no artigo 22 do Código Penal. O primeiro dos institutos é a coação moral
irresistível. E o segundo dos institutos é, doutores, a obediência hierárquica. Veja que o código não disse, mas nós sabemos que coação moral irresistível e obediência hierárquica, que estão no artigo 22 do Código Penal, são exatamente hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Então, coação moral irresistível e obediência hierárquica são hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Então, são hipóteses de inexigibilidade contempladas expressamente aí na nossa legislação, aí no nosso artigo 22. Tudo bem? Vamos lá? Qual a ideia de coação moral irresistível? A primeira coisa a fazer, fica comigo aí na tela, a primeira coisa a fazer é você diferenciar essa coação moral irresistível, que você pode chamar de vis compulsiva, vis é violência, então violência compulsiva. Você vai diferenciá-la da coação física irresistível, também chamada de força física irresistível, que é a vis absoluta, a violência absoluta. Tudo bem, o que é que nós temos aí? Na coação moral, veja, doutores, a coação moral irresistível, vamos voltar lá para a teoria do crime, vamos voltar lá para o conceito analítico de crime. A coação moral irresistível, você já está vendo aí, é o nosso tema, exclui a exigibilidade de conduta diversa. Veja que nosso tema é culpabilidade. Então, coação moral irresistível exclui a exigibilidade de conduta diversa, excluindo, portanto, a culpabilidade. Coação física irresistível exclui a conduta humana penalmente irrelevante. Então, não há conduta humana, portanto, não há fato típico. Então, a coação moral irresistível, né, exclui a culpabilidade, porque é inexigibilidade de conduta diversa, e a coação física irresistível é fato atípico, porque exclui a conduta humana penalmente relevante, tornando, portanto, o fato atípico. Ok, doutores, vejam só. O que acontece? Então, a gente já sabe quais são as consequências de uma coação física irresistível e de uma coação moral irresistível. Mas qual é a diferença prática entre um e outro? É simples. Na coação física irresistível não há vontade do agente. Não há vontade. Não há vontade. Não há por parte dele direito de escolha. Ele não pode escolher entre a conduta X ou a conduta Y. Não. Ele é um instrumento passivo da conduta de alguém. É a hipótese que, imagina que algumas pessoas muito mais fortes do que você lhe amarram na pilastra, deixaram apenas um braço livre, colocam uma arma em sua mão e ele pressiona o gatilho. Veja, você foi apenas instrumento passivo da conduta dele. Mas você não teve direito de opção. Em momento nenhum você pôde optar entre pressionar ou não pressionar o gatilho. Você não teve esse direito de opção. De igual sorte, eu posso dizer que não houve vontade de sua parte, vontade nenhuma. Um outro exemplo, esse citado por Roxin, é a hipótese em que o sujeito, uma pessoa em sua frente, outra atrás de você. A pessoa que está na sua frente quer atingir a pessoa que está atrás de você, então ela te empurra para que você caia sobre ela. Perceba que você é apenas um instrumento da conduta dele. Mas você não teve vontade nenhuma. Não lhe foi dada a oportunidade de optar entre X e Y, entre fazer ou não fazer. Você apenas foi empurrado e caiu sobre a pessoa. Isso é uma coação física. Da sua parte, que é coagido, claro que da parte daquele que empurrou, daquele que pressionou o gatilho, claro que ele vai responder pelos crimes dele. Mas você que teve a mão pressionada ou que foi empurrado, para você é fato atípico. Por quê? Porque você foi vítima de uma coação física irresistível. A coação física irresistível exclui a conduta humana penalmente relevante, tornando o fato atípico. E quando é que eu teria uma coação moral irresistível? O melhor exemplo muito comum, inclusive em provas de concurso, lamentavelmente na realidade é comum, mas em prova de concurso também é, aquela hipótese em que a quadrilha de roubo a banco, ao invés de ir roubar o banco, sequestra a família do gerente. Sequestram a família do gerente, aí eles destacam um deles para ir com o gerente até a agência bancária para pegar o dinheiro e entregar a eles. Perceba como é diferente.
O gerente de banco tem o direito de opção. Aquele que, contra quem colocaram a arma na mão e pressionaram, ele não teve direito de opção. Não havia vontade da parte dele. O gerente do banco tem a vontade de pegar o dinheiro e levar para os criminosos? Claro que tem. Aliás, naquele momento, se tem uma coisa no mundo que ele tem vontade de fazer, é isso. É a coisa que ele mais tem vontade no mundo de fazer, é isso. Não porque ele queira ser partícipe de um crime, mas porque ele, obviamente, quer livrar a família dele. Então, ele tem a vontade, sim. Agora, é uma vontade livre? Não, é uma vontade viciada. Aí você vai lembrar lá do direito civil, erro, dolo, coação são vícios do consentimento. Aqui é uma coação, aqui é um vício do consentimento, aqui é um vício de vontade. Então esse sujeito, né, esse gerente de banco, ele tem a vontade de pegar o dinheiro e entregar? Sim, ele tem a vontade. Ele tem a vontade. Mas é uma vontade livre? Não, é uma vontade viciada, é uma vontade conspurcada, é uma vontade comprometida. O gerente de banco tem o direito de opção entre pegar ou não pegar o dinheiro? Tem. É diferente do sujeito contra quem colocaram a arma e puxaram. Ele não tinha direito de opção. Em nenhum momento foi dado a ele o direito de optar entre pressionar ou não pressionar o gatilho. Mas o gerente de banco, ele tem a opção. Ele tem duas opções. Ou ele pega o dinheiro para tentar salvar a família, ou ele deixa que a família morra. Ele tem direito de opção? Tem. Mas convenhamos. Ele, obviamente, vai pegar o dinheiro e tentar salvar a família. E ninguém pode exigir dele conduta diversa. Ele teria outra opção? Teria. Mas quem poderia exigir dele que salvaguardasse o patrimônio do banqueiro sacrificando a própria família? Então ele tem direito de opção? Tem. Ele pode optar entre sacrificar o dinheiro do banqueiro ou a família dele. Ele tem direito de opção? Ele pode optar entre X e Y? Pode. Mas obviamente ele vai optar por X, ele vai optar por sacrificar o patrimônio do banqueiro e, obviamente, ninguém vai poder exigir dele conduta diversa. É isto que é inexigibilidade de conduta diversa. É quando você tem o direito de opção, mas não é uma vontade livre, é uma vontade viciada. Se a vontade fosse livre, obviamente não excluiria a culpabilidade. Você tem o direito de opção, mas você vai optar por X e ninguém pode exigir de você que opte por Y. Isto é que é inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível. Ok? Volta comigo para a tela. Tá, vê aí. Então a gente já trouxe aqui o que é a coação moral irresistível. Indago aí agora, comigo aí na tela, o que é esta obediência hierárquica. Obediência hierárquica, doutores, artigo 22 aí do nosso Código Penal. Obediência hierárquica é uma situação, para começo de conversa, é necessário que você lembre o seguinte: hierarquia em direito penal é vínculo de direito público, é vínculo entre funcionários públicos. Para que eu fale em obediência hierárquica, é necessário que eu tenha funcionários públicos, superior hierárquico e subordinado. Vínculo de direito público, vínculo funcional, superior e subordinado. O superior hierárquico dará uma ordem ao seu subordinado. Esta ordem não é manifestamente ilegal e o subordinado cumprirá uma ordem não manifestamente ilegal. Se ele, subordinado, cumpre uma ordem não manifestamente ilegal, então eu estarei diante de uma hipótese de obediência hierárquica. É claro que não se fala em obediência hierárquica quando a ordem é manifestamente ilegal. É claro que eu não posso falar em obediência hierárquica, por exemplo, quando lá no filme Tropa de Elite 1, o Capitão Nascimento se reporta ao soldado do BOPE e diz para ele: coloca o cara no saco. Colocar o cara no saco significa torturá-lo mediante asfixia, não utilizando para tanto o saco plástico. Coloca o sujeito... Claro que o soldado do BOPE está em uma situação em que ele está cumprindo uma ordem que é manifestamente ilegal. Ele, se depois aquilo vem a lume e o Capitão Nascimento é processado junto com o seu subordinado, não pode esse subordinado invocar a obediência hierárquica. Ele só pode invocar a obediência hierárquica para se eximir obviamente da culpabilidade, né, para que ele tenha a sua culpabilidade excluída, se realmente eu estiver diante de uma hipótese em que a ordem não era manifestamente legal. Se a ordem não era manifestamente legal, só responde o superior que emitiu a ordem.
Se a ordem era manifestamente legal, respondem tanto o superior quanto o subordinado que cumpre a ordem manifestamente legal. Eu volto daqui a pouco no nosso quarto bloco, fechando a obediência hierárquica, trazendo causas supralegais de exclusão de culpabilidade e fechando com potencial consciência da ilicitude. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.